Matheus, ora para nós, para a gente começar? Pegar. Tem que ligar o microfone. Ora. Ora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Te peço nesse momento por todas as pessoas que estão aqui, ó Pai, participando dessa reunião, ó Pai, mesmo que seja virtualmente, mas que nós possamos ouvir o Senhor falar com a gente nessa noite, que a gente possa estar em comunhão e juntos, ó Pai, e relembrando dos bons momentos e esperando pelo que ainda vem, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Vamos lá, eu vou botar meu microfone, vou passar para a Fabiana, que vai aumentar o microfone dela lá, o computador dela, para ela continuar aqui a nossa EBQ. Ela vai falar pelo meu computador. Então agora ela vai pro dela. Tá ouvindo? Tá, então agora... Deixa eu só ver se eu tô... Fala alguma coisa aí, alguém. Tá dando Alô. Ah, beleza. Agora parou, tá normal. Não, eco do computador de 10. Acontece, dois computadores não podem ficar perto com o microfone e som ligado, né? Então, a gente vai falar hoje, lição 5. Né? Eu estava estudando a lição 4, mas deve que semana passada foi a 4. E aí, ainda bem que foi a tempo de eu estudar de novo, de estudar 5, né? De estudar certo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o perfil do treinador. A gente está falando do time, né? Vestindo a camisa relacionada a time, comparando a gente com o time de Cristo. E a gente vai falar hoje sobre o perfil do treinador, como que é o nosso treinador. E a introdução fala o seguinte. Antes da introdução, vamos ler o texto base? 1 Timóteo 6, do 12 ao 16. 1 Timóteo... Dudu, lê pra gente. Primeiro Timóteo 6. 6, do 12 a 16. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver,
ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Dudu. Esse texto fala um pouquinho a respeito da gente estar testemunhando, né, do próprio Senhor, né, e fala aqui também do próprio Senhor, né, no verso 15 e 16 fala: o qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? E uma hora o Senhor vai se mostrar como ele realmente é, porque a gente não pode dizer quem é o Senhor como ele é 100%, porque a gente só sabe o que o Senhor permite que a gente saiba quem ele é. Na nossa introdução, diz o seguinte: para se aproximar de Deus, é necessário que você creia que ele existe. Um anjo, um meteoro, um verme, tudo foi criado por Deus. Mas Deus não foi criado. Ele não é limitado. Ele é o único Deus. O Espírito infinito é totalmente santo, inimaginável, grandioso e poderoso. Contudo, ninguém jamais viu a Deus. Se ninguém nunca o viu, como é possível ter certeza que ele existe? Aqui a gente vê dois pontos nessa introdução interessantes. Primeiro, Deus, ele sempre existiu, ele não foi criado. Todas as outras coisas foram criadas. Anjos, aqui fala até de vermes, né? Anjo, verme, qualquer outra coisa foi criada. O Senhor não. Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu. Isso foi uma coisa que na minha infância eu briguei muito com meus professores da Escola Bíblica Dominical, porque eu não conseguia entender por que Deus não foi criado. Como assim? Não, né? Não é questão de entender, é questão de crer e pronto. Né? Ele nunca foi criado, ele sempre existiu. E outra coisa que eu vejo interessante aqui é em relação a gente, a como que a gente vê, como que a gente percebe, como que a gente crê que o Senhor existe, que Deus existe. Né? E aí a gente vai ver exatamente isso. Como que a gente tem essa certeza de que Deus existe? E a gente, no decorrer da lição, a gente vai conversar sobre isso. E o primeiro ponto fala o seguinte: Deus, ele é espírito. O que quer dizer isso? Que você não... Exatamente o que a gente falou na introdução, que a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue pegar Deus, né? Ele é espírito. Lê para mim, Dudu, de novo. Está com a Bíblia aberta aí. João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Isso. Mas a hora vem, e agora é que todos os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim os adorem. Deus, ele é espírito, né? A Bíblia fala isso, que Deus, ele é espírito e Deus é espírito. Quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? E aqui fala, lê para mim, Angélica, esse ponto 1 e 2 do Deus é espírito. Deus é como o vento. Você já correu atrás do vento? Já o segurou? Já o viu? Garanto que não, mas já o sentiu. Assim também é Deus. Ninguém jamais o viu, mas podemos sentir o seu espírito transformando nossa vida. 2. Deus não precisa de espaço e tempo. Nós, seres humanos, não existimos sem espaço e tempo. Para Deus, nada disso é preciso, porque Ele é espírito. Deus é o Criador do tempo e do espaço, e, portanto, é o Senhor sobre ambos. Aqui que Deus é como o vento. O vento a gente não pode tocar, a gente não pode engarrafar. A gente não pode engarrafar o vento, mas a gente pode sentir o vento. Né? E o Senhor da mesma forma. Agora,
para você sentir Deus, você precisa, para a gente sentir o vento, apesar que aqui em Rondonópolis é difícil até sentir o vento, né? Você precisa pelo menos abrir a janela, ir para fora, né? E para sentir Deus, a gente precisa também tomar algumas atitudes, a gente precisa buscar o Senhor, precisa tomar a iniciativa, se abrir a janela, ir para fora para sentir o vento, é o quê? É você estar buscando o Senhor para que Ele possa se manifestar na sua vida, né? Júlia congelou rindo, tão linda. E a outra coisa... Saiu, gente. Outra coisa, Deus não precisa de tempo e espaço. Nós precisamos de tempo e espaço, né? Nós temos o tempo que o próprio Deus criou, o espaço que o próprio Deus criou. Ele não precisa, porque ele mesmo, aqui fala, né, na revista fala, Deus é criador do tempo e do espaço, portanto, ele é o Senhor sobre ambos. Deus, ele é Senhor do tempo e do espaço. E aí tem um negócio interessante aqui para meditar, que fala o seguinte, aí é para a gente meditar mesmo, né? É o Espírito que dá vida, sem ele nada existe. Se você vive, dê graças a Deus por isso. Sem ele, você seria pó. Reserve um momento para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, foi o Senhor que te deu a vida, né? Foi o Senhor que, se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje. Então, independente dos problemas que a gente tem, das doenças, independente de qualquer situação, né? O Senhor é soberano na nossa vida e Ele nos deu a vida. Então, seja grato ao Senhor por isso. E reserve um tempo para adorar ao Senhor. Tira um tempinho, né, do seu dia. A gente tem 24 horas num dia. Tire um tempinho para estar adorando ao Senhor. E o segundo ponto, né, fala de Deus. Deus é 3 em 1. A gente intitula, né, Deus como Trindade, né, Trindade divina. Só que esse nome Trindade não se encontra na Bíblia. Isso foi criado pelo homem. Lê pra gente essa introduçãozinha aí, Angélica, do Deus é 3 em 1. Certa vez, Moisés perguntou a Deus o que deveria responder se o povo lhe perguntasse: qual o nome do Deus que te enviou? E Deus lhe respondeu: eu sou o que sou. Assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, 13 e 14. A pessoa de Deus é tão extraordinária e complexa que não existem palavras nem termos que possam conseguir explicá-la. A Trindade é um mistério. Deus é um só, mas coexiste em 3 pessoas, iguaizinhas em poder e glória, mas distintas em áreas de atuação. 1. Pai, o Senhor do Universo, que cuida da criação e sustentação. 2. Filho. Só até aí. Nada, valeu. Né? A gente viu aqui o quê? A Trindade. Né? Oi, Mar. Bem-vinda. Sobre a Trindade. A gente viu aqui que até deu exemplo de quando Moisés, né, falou, quando for falar para o povo, né, para o rei lá, quem mandou, o que eu falo? De que o eu sou te enviou. Né? O Senhor se intitula como eu sou. Né? E a gente vê aqui que a Trindade são 3, é uma pessoa só, né? Ele é um só, com 3... qual foi a palavra que ele usou aqui? 3 atuações distintas, né? Que o Deus Pai, que é o quê? Senhor, Criador de todas as coisas, né? E sustenta todas as coisas, cuida e sustenta de tudo. Deus Filho, que foi quem? Aquele que veio, que nasceu, que morreu, ressuscitou por nós, é o Salvador.
e o Deus Espírito Santo, que é o Consolador. Então, assim, são 3 funções, mas um único Deus, né? Deus, quando Jesus veio ao mundo, Deus, Jesus, ele abdicou da sua glória para estar no meio de nós, né? E ele foi o Salvador, né? Ele é o nosso Salvador e é ele quem nos justifica também. E o Espírito Santo, Consolador, né, que cuida da habitação e da comunhão. Deus Espírito habita em cada ser humano criado por Deus Pai e salvo pelo Deus Filho. O que acontece? O Espírito Santo, eu tenho que cuidar do horário. O Espírito Santo, ele já existia, né? E ele atuava pontualmente em algumas situações. A partir do momento que houve lá em Atos, né, que teve a descida do Espírito Santo, né, lá no dia de Pentecostes, nesse dia o Espírito Santo passou a atuar totalmente na Terra, totalmente em nós, tá? E a gente precisa permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas. A gente precisa permitir, não só permitir, mas também ouvir, entender. E para isso tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, né? E depois, quando Jesus voltar, vier buscar, levar quando houver o arrebatamento, né? Aquilo tudo, o Espírito Santo depois vai subir aos céus e aí não vai mais estar na terra. Tá? Isso aqui nem estava na revista, mas a gente deu uma pinceladinha aqui. Tá? Então, você já ouviu falar em confissão de fé? Alguém aqui já fez sua confissão de fé? Pois nós temos uma. E o artigo 1º diz o seguinte: cremos que há um só Deus na sua essência, mas que subsiste em 3 pessoas distintas, coiguais em poder e em glória e coeternas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tendo os mesmos atributos e perfeições. Então, o Deus é um só, com atuações diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? E para a gente meditar nesse trechinho que a gente acabou de falar da Trindade, fala o seguinte: na sala do mistério só entra a fé e o amor. A razão fica na antessala, em silêncio. Então, no mistério só entra a fé e o amor. Aqui eu não concordei muito com esse negócio da razão ficar na antessala, porque a gente também precisa ter um lado racional. Tá? A gente precisa ter um lado racional, sim. Mas a fé e o amor têm que sobressair. Deus é único, que é mistério. Não podemos explicá-lo, mas podemos adorá-lo. Adorar falsos deuses é idolatria e perda de tempo. Então, vamos meditar nisso. Fé e amor, né? Deus é único, ninguém pode explicá-lo, mas a gente pode adorá-lo. E adorar falsos deuses, idolatria, perda de tempo. Então, assim, a gente vê que a gente não consegue, como eu falei lá na introdução, a gente não consegue conhecer Deus da maneira que realmente Ele é. A gente só consegue entender, conhecer o Senhor a maneira que Ele permite que a gente conheça. Nós só vamos conhecer Deus como Ele realmente é na glória. E eu fico imaginando, se Ele é, o que Ele permite que a gente entenda e conheça dele, imagine na glória como é que vai ser. Né? E Deus é uma pessoa. Mas como assim, Fabiana? Você falou que Deus é espírito, que a gente não pode pegar, a gente não pode ver, mas agora você está falando que Deus é uma pessoa. Sim, Deus é uma pessoa, porque Ele tem características pessoais.
Leia pra gente, Angélica. Muitos creem em Deus, pensando em tirar alguma vantagem. Pedem misericórdia para passar no vestibular, pedem ajuda para fazer uma prova difícil, pedem socorro para livrar-se de uma encrenca. Será que Deus é um prestador de serviços? Será que ele é como o gênio da lâmpada de Aladim? Nada disso. Deus é como uma pessoa. Ele é nosso Pai. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. Isaías 63:16. Deus, ele é uma pessoa e ele tem, todos nós aqui fizemos o discipulado, quem não terminou já passou por essa lição, que fala que Deus, ele é uma pessoa, ele tem características pessoais, ele sente, né? Ele sofre, ele chora, né? Ele tem as características, não é que ele tem as características, nós temos algumas características dele, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E aqui tem um questionário que é lógico que eu não vou, por causa do tempo, a gente não vai responder, mas eu vou estar lendo isso aqui só para a gente, porque na conclusão a gente fala um pouquinho sobre isso, que fala o seguinte: Deus é uma pessoa que gosta de ser amada. Como podemos demonstrar que amamos a Deus? Isso aí é para você pensar, né? Como que a gente pode demonstrar que ama a Deus? Aqui fala para a gente fazer pelo menos 3 maneiras que a gente consiga demonstrar. Vamos fazer esse treinamento rapidinho. Como que a gente pode fazer para demonstrar que ama a Deus? Quem é uma pessoa que gosta de ser... Ou quem é? Deus é uma pessoa que gosta de ser admirada. Tanto é que ele nos criou para adorá-lo. Como podemos demonstrar admiração a Deus? Como que a gente pode? Deus é uma pessoa que gosta de ser adorada. Como podemos adorar a Deus? Deus é uma pessoa que gosta de ser reverenciada. Como podemos reverenciar a Deus? Deus é uma pessoa que gosta de abençoar. Como Deus nos abençoa? Deus é uma pessoa que gosta de amar. Como Deus demonstra seu amor? Aí, dentro dessas perguntas que a gente fez, se a gente for parar realmente para fazer essas perguntas, a intrusa na sala. Quando a gente vê essas perguntas que a gente começa a responder, é fácil da gente responder todas elas citando pelo menos 2 exemplos? Será que é fácil? Como que eu faço para demonstrar que eu amo a Deus? Aqui fala para dar 3 exemplos. A gente começa a fazer essas perguntas e para alguns é fácil, para outros é muito difícil você responder. Às vezes você consegue responder, mas dá um exemplo de como você faz. E se a gente tem essa dificuldade, é porque a gente está falhando, é porque a gente não está fazendo. Mas de vez a gente faz assim, será que eu estou fazendo? Vamos fazer de um jeito, responder de um jeito. Não que eu esteja fazendo, mas como que eu poderia fazer para demonstrar o meu amor ao Senhor? E aí fazer, né? E aí a gente pergunta, como está a sua comunhão com o Senhor? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem demonstrado amor, admiração, adoração, reverência e gratidão a Deus? Será que a gente tem feito tudo isso? Que são 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Amor, admiração, adoração, reverência e gratidão. Será que a gente tem demonstrado tudo isso ao Senhor? Não, mas eu amo o Senhor, eu admiro o Senhor, eu adoro o Senhor, eu reverencio o Senhor e eu sou grata ao Senhor. Mas será que a gente tem demonstrado ao Senhor isso? Aí a gente pode falar assim, mas Deus, ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe o que eu penso. Mas ele sabe o que a gente pensa, mas ele quer que a gente demonstre também.
Então, a gente precisa demonstrar ao Senhor o nosso sentimento. É igual, vou dar o exemplo de Júlio e Mateus, né? Não adianta, eu não vou falar que eu amo, porque ele sabe, né? E Mateus, ai dele, se de vez em quando tu mandar, não tá vendo, mas mandar um chocolatinho de vez em quando, né, Mateus? É uma demonstração para a Júlia, é uma demonstração de muito amor mandar um chocolate, né? Então, assim, não adianta você, eu sei que ele, né? Eu sei que gosta de mim, mas você tem que demonstrar. Você tem que dizer de vez em quando, né? Tá ouvindo? É recadinho aí, ó. Tem que demonstrar, tá? Tem que falar, né? E assim, não adianta se eu chegar para 10, não falo, tô casado, não preciso ficar falando mais que amo. Não preciso mais. Se eu não demonstrar meu amor para ele, o que vai acontecer? Vai ver. Meu Deus, não mostra assim, não. O que vai acontecer? O relacionamento vai esfriar. Né? E com Deus, não que vai esfriar da parte do Senhor, não. Mas da nossa parte esfria. Né? O irmão também, né? Com o irmão. Com o irmão, Tem que estar esfriando o irmão. Com o pai, com o filho, né? Com os pais também tem que demonstrar de vez em quando. O irmão, fazer carinho no irmão. Também acho. Fazer carinho no irmão. Marina sair do quarto dela e correndo, ela dá um beijo no Mateus. Ouviu, Ana Comprar Maria? chocolate pro irmão. Não, você que compra o chocolate. Você que compra. Né? E aí, para concluir, nessa lição a gente aprendeu que Deus, ele é o quê? Ele é espírito, né? A gente não pode ver, mas nem pode pegar, mas a gente pode sentir. Deus, ele aqui na revista fala trino, né? Que ele é um, mas com 3 características diferentes, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que Deus, ele é uma pessoa, porque ele tem características de uma pessoa, né? Ele sente, ele sofre, né? Ele tem desejos também, ele tem desejo de ser adorado, de ser amado. Ele precisa que a gente expresse isso. Não que ele precisa, né? Acho que Deus não precisa de nada. A gente, né? É bom que a gente faça. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo? Alguém quer falar alguma coisa? É ruim ficar falando só. Parece as minhas aulas EAD. Hoje os cachorros latiram muito, Júlia? Nossa, eu já até escutei alguém falando. Só não é o Fred latindo. Deu eles hoje na aula. Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, meu filho? Eu monto aqui, peraí. Não, fala pelo seu. Então, gente, para a gente finalizar, então, vamos orar. Para a gente finalizar, eu vou pedir para Marina, que a gente não ouviu a voz da Marina hoje. Ela vai abrir o microfone dela e vai fazer a nossa oração final. Vampira. Dá para ouvir? Tá. Beleza, meu pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais esse culto que a gente teve hoje. Que a gente possa levar essa palavra para o nosso coração e colocar em prática também. Que o Senhor continue abençoando cada um aqui, que nos dê um bom resto de noite e já seja abençoando amanhã também. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, até a próxima quinta-feira, nossa próxima Quem vai falar? EBQ. Não sei ainda. A gente vai estar definindo ainda quem vai estar falando, porque na próxima quinta-feira, provavelmente Fabiana não vai estar aqui e talvez eu também não. Mas a gente vai dar um jeito de mesmo de longe poder estar assistindo com vocês. Como assim, gente? Eu vou pedir para alguém gravar para eu poder depois postar. Então, até a próxima, gente. Não depende de nada, não. Não é para entender, não, filha. Para demonstrar amor só. Alô, gente. Até Beijo. mais. Tchau.